Em julho de 1629, o mundo conheceria uma das tragédias mais perturbadoras da história da navegação. O navio Batavia, uma embarcação da Companhia Holandesa das Índias Orientais, navegava com 322 pessoas, em uma viagem que deveria partir de Texel, na Holanda, para uma cidade com o mesmo nome do navio, Batavia. A bordo, além dos 322 tripulantes, o navio também carregava muitas riquezas, abarrotado com moedas de prata, joias, tecidos e suprimentos militares, além de mercadorias de troca oriundas da Europa. O objetivo era levar essas pessoas até Batávia e fazer trocas com essas mercadorias por mais especiarias que deveriam voltar para a Europa. Acontece que o Batavia carregava também uma semente, e essas riquezas todas serviriam apenas para adubar um solo vil em que essa semente germinaria. Esse é apenas o prelúdio de uma jornada que começa cheia de esperança e termina com um motim que resulta em centenas de mortes, planejados e executados por uma das mentes mais perturbadas da história da humanidade, Jerônimos Cornelis, um protoditador em seu microcosmo insular. Através desse breve documentário, você vai entender como Jerônimos planejou criar o seu próprio regime ditatorial e se aproveitou de uma tragédia para executar esses seus planos. Além de conhecer novas leituras que apontam para um desfecho diferente para essa história, podendo indicar até mesmo que o vilão, na verdade, fosse outro. Sejam bem-vindos a bordo. O plano do Batavia era partir da cidade de Texel, na Holanda, e partir para a cidade de Batavia, cidade com o mesmo nome do navio, que era a capital das Índias Orientais Neerlandesas, um território que atualmente pertence à Indonésia. O objetivo era levar uma quantidade alta de riquezas para a região e trocar por especiarias. Eles deveriam utilizar a rota Boer, mas em 1600 os instrumentos de navegação não eram tão refinados quanto hoje em dia, então medir latitudes e longitudes não era uma tarefa fácil. Essa dificuldade fazia com que fosse difícil identificar quando se deveria virar para o norte, e um mínimo erro de cálculo poderia desviar totalmente o navio do curso. Uma virada muito antecipada poderia levar eles para próximo da atual Índia, e uma virada muito atrasada poderia levá-los à costa da Austrália. A rota era bastante comum, mas o mar do Oceano Índico é conhecido como um mar de difícil navegação, podendo ser um trecho bastante traiçoeiro, com ciclones e tempestades por conta das águas quentes do oceano. Como se tratava de um trecho arriscado, era recomendado que as embarcações formassem flotilhas e partissem juntas, e nessa viagem o Batavia não estava sozinho, e partiu com outros navios. Mas logo no início, o oceano daria um breve indício do destino que esperava por eles, pois antes mesmo das embarcações conseguirem sair do mar Germânico, uma tempestade e um mar revolto separaram a frota, o que deixou o Batavia com apenas 2 navios de acompanhamento. Então, o navio chegou ao Oceano Atlântico e partiu uma viagem com outros 2 navios, mesmo sabendo que a capacidade de carga havia reduzido de forma significativa. A forma como a estrutura de comando no Batavia era construída propiciava a construção de um clima tenso. Existiam 2 pessoas em posição de liderança no navio, basicamente 2 capitães. Francisco Pousset, que era o comandante-geral da frota e responsável por aquela expedição, e Ian Jacobs, que era o capitão especificamente do navio Batavia. Enquanto Francisco atuava como uma autoridade superior, sendo responsável pela determinação das paradas e carregamento de mercadorias, Jacobs era mais responsável pela navegação diária, definindo como posicionar as velas, calcular os rumos e fazer uso dos instrumentos de navegação. Acontece que Jacobs e Francisco já se conheciam, tendo se encontrado em Surat, no noroeste da Índia, onde hoje fica Gujarat. O problema é que esse encontro deles não foi muito legal, pois nessa ocasião Francisco havia repreendido Jacobs, pois ele havia ficado bêbado e ofendido Francisco na frente de alguns mercadores. Esse evento acabou gerando uma tensão entre os 2 capitães que agora, de certa forma, dividiam o poder dentro da mesma embarcação. Mas ainda havia um terceiro elemento, Jerônimos Cornelis,
um boticário que estava em péssimas condições financeiras e que havia embarcado no Batávia para fugir da Holanda, com medo de ser condenado por comportamentos heréticos. A acusação de heresia pesava sobre ele, pois Jerônimos era um seguidor de Jan van Batenburg, um líder do anabatismo holandês. O anabatismo era considerado uma heresia tanto pela igreja holandesa quanto pelo Estado, pois promovia o batismo apenas de adultos, de forma voluntária, diferente da igreja católica que pregava o batismo na infância, além de ter alguns casos de promoção de rejeição da autoridade civil. Jerônimos não era um navegador, mas Jacobs o havia posto em uma posição de comando, sendo seu imediato, por conta de Jerônimos ser um oficial de alto escalão da VOC. E nessa história toda, Jerônimos acabaria tendo um papel muito importante, e que ajudaria a fundamentar toda a desconfiança de Francisco com relação ao capitão Jacobs. A semente que eu disse que o Batavia carregava e que germinava no navio era um plano completamente absurdo. E aqui eu preciso fazer um aviso. Daqui pra frente essa história vai ficar cada vez mais pesada, tratando de temas que podem ser sensíveis para muitas pessoas. Acontece que Jerônimos e Jacobs planejavam um motim e juntaram um grupo de outros tripulantes que planejavam se amotinar também. O plano macabro desses indivíduos era incitar esses amotinados a abusar de uma tripulante, Lucrécia Hans, uma jovem de 27 anos de família abastada, que estava a bordo do navio acompanhada de seu marido. O intuito era fazer com que os responsáveis pelo ataque fossem punidos de forma desmedida, por parte de Francisco. Caso os culpados recebessem uma pena exagerada, eles poderiam utilizar isso como combustível para inflamar os ânimos dos demais membros da tripulação. Com os ânimos acirrados, a ideia era cooptar esses membros revoltados para o seu plano maligno. Após a concretização desse plano, a ideia era transformar o Batavia em uma espécie de navio pirata, saquear os outros navios da VOC e iniciar uma vida em outro lugar. Alguns também estimam que Jerônimos e Jacobs planejavam iniciar a sua própria colônia, sendo eles os ditadores com os tripulantes do Batavia como seus escravizados. Não existem evidências concretas com relação a isso, e se acredita muito mais de que eles quisessem iniciar uma operação pirata, saqueando os navios das rotas da VOC. Bom, depois de fazer uma parada no Cabo da Boa Esperança, o Batavia acabou se separando dos outros navios após uma tempestade, e o plano do motim não deu muito certo por uma série de fatores. Quando Lucrécia foi atacada, em um ambiente isolado do navio havia pouquíssima luz, o que impediu que ela identificasse com clareza quem foram seus abusadores. E a falta de clareza impediu a aplicação de penas severas aos poucos tripulantes que chegaram a ser identificados, pois muitos deles sequer foram reconhecidos. E essas punições não tão severas não foram o suficiente para incomodar os demais tripulantes. E com isso, os planos de Jerônimos e Jacobs acabaram se frustrando. Mas essa tentativa em si já mostra o nível em que eles estavam dispostos a chegar para atingir seus objetivos nefastos. E depois das brandas punições aplicadas aos criminosos, o navio seguiu viagem. Mas acontece que, nesse momento, o navio estava se desviando do seu curso programado. Agora, ao invés de rumar para a cidade de Batávia, o navio estava rumando para a Austrália. E nesse cenário, Francisco estava completamente no escuro, sem saber que o navio se desviava do destino e sem sequer cogitar a hipótese de que aquele ataque a Lucrécia havia sido uma tentativa de motim. Em meio ao escuro, a fagulha de maldade de Jacobs e Jerônimos tomava corpo e começava lentamente a incendiar suas almas, enquanto o Batavia rumava para um destino cada vez mais terrível. Precisamente no dia 4 de junho de 1629, no começo da manhã, um estrondo horrendo acordou todos no navio. Um som que poderia ser considerado como a primeira trombeta do apocalipse para mais de 300 almas que estavam a bordo. O navio havia acabado de se chocar com um recife. Jacobs e Jerônimos haviam deliberadamente desviado o navio da rota,
mas o seu plano inicial nunca foi afundar a embarcação, até mesmo porque eles pretendiam utilizá-la para saquear os outros navios da VOC. A ideia deles desviando o navio era fazer com que os tripulantes tivessem a impressão de que Francisco era um capitão incompetente e que havia feito eles desviarem da rota. Eles também estavam tentando ganhar tempo para tentar um novo motim e tentar recrutar novos amotinados. Mas todas as decisões desses homens pareciam vir carregadas de tragédias e brutalidades, como veremos logo mais adiante. Esse choque do Batavia com o Recife custou imediatamente a vida de 40 pessoas, alguns que se afogaram, outros que acabaram sendo sugados pelo buraco aberto na embarcação por conta do impacto. Logo que o navio se chocou com o Recife, aproximadamente 180 pessoas conseguiram ser resgatadas e foram levadas pelos tripulantes mais experientes para a Beacon Island, uma ilha que fica nesse abrolho de Haltman. E a primeira coisa que eles fizeram depois de resgatar essas pessoas foi tentar resgatar o que dava do navio, mas tudo que conseguiram foram poucos biscoitos e alguns barris com água. Isso era um péssimo sinal, pois a ilha Beacon, onde os sobreviventes estavam, não era nenhum paraíso tropical. Ela era muito mais um banco de areia do que uma ilha de verdade, pois o pouco suprimento que havia eram poucos pássaros e alguns leões marinhos. Até haviam mais ilhas no abrolho de Haltman, mas nenhuma delas era muito diferente da ilha Beacon. Logo, Francisco, como capitão do navio, não tinha muitas opções além de procurar suprimentos no continente, pois se não fizessem isso, todos poderiam morrer de fome ou de sede. O que ele fez então foi montar um grupo com os tripulantes mais experientes e corajosos e partir com um longboat rumo à Austrália em busca de comida e água. Um longboat era um tipo de barco relativamente grande e que era muito utilizado para carregar suprimentos para as grandes embarcações. Como eles eram relativamente maiores, com cerca de 30 pés ou cerca de 9 metros, eles conseguiam carregar mais pessoas. Com isso, Francisco montou um grupo com cerca de 50 homens, incluindo Jacobs, e partiram logo na manhã seguinte em busca de salvação. Acontece que ao chegar na Austrália, o cenário lá não era muito melhor do que nas ilhas, o que deixou o Francisco em uma certa encruzilhada. Ele tinha duas opções: voltar para a ilha e esperar por uma ajuda que provavelmente nunca viria, ou partir em uma jornada suicida por cerca de quase 3.000 quilômetros rumo à cidade de Batávia, que era o destino do navio, e procurar por ajuda lá. No fundo, eles sabiam que não tinham duas opções, pois ou eles morreriam nas ilhas com os demais náufragos, ou arriscariam as suas vidas tentando salvá-los. A escolha era um tanto óbvia. Enquanto o Francisco estava procurando por suprimentos no continente, o que restava do Batavia e estava preso nos recifes se soltou. Nesse momento, aproximadamente outras 40 pessoas morreram. Acontece que, infelizmente, Jerônimos não estava entre essas 40 pessoas, e ele conseguiu chegar à ilha, e logo que chegou, começou a envenenar a mente de todos. Os náufragos já se sentiam abandonados por Francisco, e Jerônimos fomentou esse sentimento, sugerindo que eles deveriam escolher um novo líder na ausência de Francisco e Jacobs. Acontece que nem todos conheciam o lado maligno e perverso de Jerônimos, e como pessoas desesperadas e famintas costumam fazer péssimas escolhas, eles escolheram ele como seu líder. Eles jamais poderiam compreender a dimensão da terrível escolha que fizeram. Como seu primeiro ato, Jerônimos removeu dos sobreviventes qualquer chance de se oporem às terríveis deliberações que se seguiriam. E ele fez isso fazendo com que alguns de seus antigos amotinados recolhessem todas as armas, ferramentas, barcos e suprimentos dos sobreviventes. Mas ele ainda estava em menor número e poderia ser arriscado tomar atitudes mais drásticas nessa situação. Então o que ele fez foi diminuir os seus opositores. A forma mais fácil de fazer isso era enviar alguns dos sobreviventes para outra ilha dos Abrolhos, a Seal Island. Jerônimos mandou cerca de 50 pessoas para a ilha. A ideia era de que eles deveriam buscar por recursos lá. Mas depois de deixar os sobreviventes na ilha, Jerônimos não tinha a intenção de voltar lá para salvá-los em momento algum. Seguindo nessa mesma linha, ele enviou também outros soldados que estavam a bordo do Batavia para a ilha Wallaby, como um pretexto de que eles deveriam buscar por recursos também. Acontece que, como todo vilão, Jerônimos não era muito inteligente.
Ele acreditava que, enquanto buscavam por comida no continente, Francisco e seus homens haviam naufragado. E com a intenção de que esses homens também naufragassem, foi que ele os enviou nessa mesma direção. E essas ações continuaram acontecendo ao longo do tempo, chegando ao ponto em que Jerônimos, no intuito de eliminar seus opositores, mandava os seus homens com sobreviventes para as ilhas e simplesmente os jogava ao mar no meio do caminho. A ideia desse protoditador insular era fazer com que não fosse possível qualquer tipo de insurgência contra ele, e ele conseguiu. Assim que ele se sentiu seguro para começar seus atos de terror, foi que ele o fez. Agora, sem a necessidade de vestir um véu de boas intenções, Jerônimos deliberadamente escolhia quem deveria viver e quem deveria morrer. Assim como um predador, ele eliminou rapidamente todos os doentes e debilitados. Já para os indivíduos que representavam um risco maior, ele optou por ser mais sorrateiro e matá-los enquanto eles dormiam, enquanto algumas mulheres foram poupadas para que servissem aos seus interesses perversos. E para dar fim a todos esses corpos fruto desse terrível massacre, eles abriram valas comuns na ilha. Nessas valas, recentemente foram encontradas ossadas de crianças, homens, mulheres e com uma delas, inclusive, contendo uma família inteira, sendo 6 crianças. Jerônimos estava disposto a tudo para colocar em prática o seu regime de terror. E esse indivíduo era tão cruel que, ao perceber que o primeiro grupo que havia enviado para Seal Island não estava morrendo com a velocidade que ele queria, ele mandou seus soldados para a ilha para que terminassem com o problema. E vocês se lembram dos soldados que ele havia enviado para a ilha de Wallaby? Bom, eles foram orientados de que deveriam fazer um sinal de fumaça caso encontrassem suprimentos na ilha. E eles encontraram uma fonte de água doce e alguns mamíferos e aves que serviriam de alimento. Durante diversos dias, eles fizeram sinal de fumaça, mal sabendo que a intenção de Jerônimos era de enviar os seus capangas para acabar com a vida deles caso encontrassem recursos. Acontece que um dos sobreviventes da Seal Island conseguiu um feito inacreditável. Ele montou uma balsa com os suprimentos que ele encontrou na ilha e navegou até a ilha Wallaby. E quando Jerônimos viu os sinais de fumaça, seu sentimento foi de euforia e de medo, pois ele não esperava que os sobreviventes encontrassem suprimentos lá. E a fumaça era preocupante, pois poderia atrair navios que estivessem passando pela região que iriam com certeza levar Jerônimos à forca. Acontece que agora os sobreviventes da ilha Wallaby sabiam o que estava vindo até eles, e então eles decidiram se preparar, montando fortes com corais e pedras e fazendo armas com madeiras e materiais que encontraram na ilha. Eles montaram o seu esquema de defesa para o mal que se aproximava. Enquanto toda essa tragédia se desenrolava nos abrolhos, Francisco e seus parceiros estavam rumando para Batávia em seu pequeno barco. Eles enfrentaram um mar revolto e a escassez de recursos também foi um problema durante o percurso. Em algum momento da viagem, eles conseguiram encontrar água doce no continente, mas já estavam longe demais dos sobreviventes para voltar. Logo, o caminho mais lógico era seguir até a cidade de Batávia. Eles conseguiram passar algumas noites acampando e descansando para recuperar as energias e seguir viagem. Acontece que o receio de Francisco repousava sobre Jacobs, que o acompanhava naquela pequena tripulação do longboat. Ele desconfiava que Jacobs havia agido de forma negligente, o que havia causado o naufrágio, e suspeitava de uma tentativa de motim. Em algum momento, um dos tripulantes relatou para Francisco que ele havia sido abordado por Jacobs também para se amotinar. Francisco já poderia tomar uma atitude naquele momento e punir Jacobs, mas cada mão e braço seria importante naquela situação. Com isso, Francisco guardou aquela informação e seguiu viagem, mas essa informação seria o suficiente para tirar o seu sono, pois mediante ao fracasso do motim no Batávia, talvez Jacobs tentasse um novo motim na embarcação menor. Eles estavam sem recursos e equipamentos adequados para a navegação, então acabaram tendo de se guiar pelo sol e pelas estrelas, o que deixava a navegação muito mais suscetível a erros. Mas não foi o suficiente para impedir o êxito da empreitada de Francisco. E após 33 dias, o longboat chegava em Batávia, na atual Indonésia. A primeira coisa que Francisco fez foi reportar ao líder local e contar todo o incidente. Francisco não imaginava o que estava acontecendo nas ilhas,
E tudo o que ele pôde fazer naquele momento era descrever os acontecimentos e pedir ajuda. Mas também era necessário fazer justiça sobre os acontecimentos dos quais ele já tinha ciência. Com isso, Francisco reportou a tentativa de motim de Jacobs, e ele foi preso naquela mesma hora. E ele também reportou a negligência do contramestre, Jean Everts. Jean era leal a Jacobs e também era suspeito no envolvimento no motim e na agressão a Lucrécia, mas na época Francisco não sabia disso. Com isso, Jean também foi preso imediatamente pelo governador-geral. O governador também cedeu a Francisco o comando do barco Sardão, para que ele partisse de volta em busca dos demais sobreviventes para tentar recuperar as riquezas perdidas. E com essa missão, Francisco agora rumava de volta ao local do naufrágio. Ele levou 30 dias para chegar à região onde o naufrágio ocorreu, mas levou mais 30 dias para chegar até as ilhas, pois eles não tinham a localização exata do acontecido. E vocês podem imaginar que, por conta das ilhas serem pequenas, sem qualquer grande elevação ou montanha, era difícil obter visibilidade delas no horizonte. Parecia que o mar ocultava os sobreviventes e tornava cada vez mais improvável a sua salvação. Enquanto Francisco procurava pelos sobreviventes, o regime de terror de Jerônimos apenas piorava. Ele havia deslocado um pequeno grupo de seus capangas para a ilha Wallaby para que acabassem com aqueles soldados sobreviventes. O grupo enviado era pequeno, pois ele imaginava que os sobreviventes estariam fracos, desarmados e despreparados para o ataque. Mas aqueles bravos homens estavam mais preparados do que nunca, e assim que os capangas de Jerônimos pisaram na ilha, foram atacados pelos sobreviventes e tiveram de fugir em pânico de volta para o colo de Jerônimos. Ao ficar sabendo disso, aquele proto-ditador ficou extremamente furioso e decidiu que deveria fazer um segundo ataque. Dessa vez ele iria junto, pois acreditava que os seus homens eram muito incompetentes e estavam em menor número. Então agora, com um grupo maior de homens e com a liderança a bordo, eles partiram novamente para as Ilhas Wallaby. Mas chegando lá, eles sofreram uma derrota ainda pior do que a anterior, e os sobreviventes da ilha conseguiram capturar Jerônimos e outros 3 de seus capangas. Infelizmente, uma parte do grupo conseguiu fugir de volta para a Ilha Beacon, mas uma boa parte dos capangas de Jerônimos já estavam mortos na praia servindo de comida para os caranguejos. Agora, com a ameaça reduzida, os sobreviventes da Ilha Wallaby, sob o comando de Weiby, aquele navegador que conseguiu escapar da Ilha Seal, executaram 3 capangas de Jerônimos que haviam sido capturados. Aquele proto-ditador, pouco a pouco, via o seu regime de terror ruir diante de seus olhos. Mas ainda restava muita justiça para ser feita, e mesmo que tudo que pudesse ser feito assim o fosse, não seria o suficiente para equivaler aos atos terríveis praticados por Jerônimos. Aqueles capangas de Jerônimos que conseguiram fugir e voltar para a Ilha Beacon decidiram reagrupar e tentar um terceiro golpe. Dessa vez eles iriam mais preparados, então eles pegaram alguns mosquetes que haviam guardado. A ideia com esses mosquetes originalmente era aguardar algum barco de resgate e utilizá-los para sequestrar a possível embarcação. Mas agora eles possuíam um problema doméstico e prático para resolver. Então eles se juntaram sob o comando de Walter Luz e partiram para o ataque aos sobreviventes. Dessa vez, o grupo de sobreviventes liderado por YB não seria páreo para os atacantes, e eles não tinham a menor chance, lutando com paus e pedras contra armas de fogo. E agora eles estavam cercados, e os disparos continuavam enquanto eles tentavam pensar em uma solução e procurar cobertura. E em meio a um dos momentos mais escuros da vida desses sobreviventes, eles viram uma luz que eles nunca mais iriam esquecer. Era o reflexo do sol em uma vela que aparecia no horizonte. Aquela vela era muito mais do que um simples navio. Era a sua salvação. Já para os capangas de Jerônimos, aquele poderia ser o sinal de sua condenação. Portanto, o avistamento do navio despertou uma euforia em ambos os lados. Uns na expectativa de viver, outros na expectativa de matar. Aquele era o barco de Francisco, que havia visto de longe uma coluna de fumaça que se erguia. E ao chegar perto das ilhas, Francisco notou que havia algo de estranho. As ilhas estavam estranhamente vazias e possuíam bandeiras tremulando, e alguns sinais de atividade anormal. Ele acabou parando na ilha errada, achando que era de lá que vinha a fumaça.
Ao chegar na ilha, ele viu que não havia ninguém lá. Porém, no horizonte, ele percebeu que a fumaça vinha da ilha Wallaby. E vindo também daquela direção, vinha uma pequena embarcação, com 4 tripulantes remando desesperadamente até eles. Eram YB e seus aliados. Eles alcançaram Francisco e contaram tudo sobre o regime de terror que havia se instaurado na sua ausência. Mas Francisco e os outros sobreviventes que haviam chegado até a ilha conseguiram voltar até o navio antes que eles chegassem, e então embarcaram. Quando Walter subiu no navio com seus capangas, haviam dezenas de mosquetes apontados para eles, e com isso eles foram forçados a se render. Depois disso foi feita uma força-tarefa para que conseguissem capturar todos os outros amotinados. Os amotinados foram forçados a contar tudo o que haviam feito, e um deles contou inclusive ter eliminado 20 pessoas a mando de Jerônimos. E Francisco então foi levado até Jerônimos, que havia sido capturado. E ele começou então a interrogar o indivíduo, mas ele negou todas as acusações. Fazia questão de colocar a culpa em todos, acusando os outros de crime que ele mesmo era responsável, assim como todo bom covarde. Então eles realizaram uma pequena investigação nas ilhas, e foram encontrados os restos mortais de 125 sobreviventes que originalmente haviam sobrevivido ao naufrágio. E dentre esses mortos, como já falei, haviam crianças, mulheres e idosos. Em meio aos sobreviventes dessa tragédia havia uma figura já conhecida dessa história, a pobre Lucrécia Ramos, que havia sido forçada a se tornar concubina de Jerônimos. No fim, todos os amotinados foram torturados e confessaram seus crimes, menos o proto-ditador. No dia 2 de outubro, eles foram sentenciados. Os amotinados que praticaram os piores crimes foram enforcados. Mas antes disso, eles tiveram uma mão arrancada, com exceção de Jerônimos, que teve as 2 mãos arrancadas antes de receber a mesma sentença do que os outros. Alguns outros tiveram um destino diferente, como o exílio ou trabalhos forçados, a depender do seu nível de envolvimento no caso. Curiosamente, Walter Luz, que substituíra Jerônimos, teve um desfecho no mínimo curioso. Ele e outro criminoso, Jan Pelgrom, foram deixados na Austrália. Francisco deixou ele lá com alguns suprimentos para que ele tentasse contato com os aborígenes. Esse indulto fez com que Walter e Jan fossem os primeiros europeus a viver de forma permanente na Austrália, e marcaram o início de uma prática de despejo de criminosos que se consolidou a partir de 1727, com navios britânicos despejando criminosos no país. Existem algumas fontes e alguns vídeos no YouTube que indicam que, na verdade, Walter foi levado de volta para Batávia e sentenciado à roda do despedaçamento. Mas as evidências de que Walter foi liberado na Austrália são mais consistentes. No fim, o Sardam partiu de volta para a cidade de Batávia, com alguns amotinados e uma parte do tesouro recuperado do navio afundado. A viagem foi extremamente tensa, com os sobreviventes assustados e traumatizados por tudo o que passaram, e os amotinados eram torturados constantemente para obter mais informações. Com isso, alguns amotinados já morreram antes mesmo de chegar em Batávia, e após a chegada na cidade, era dado o início a um novo julgamento. Chegando em Batávia, 16 dos amotinados também foram julgados e torturados e executados. Não se sabe exatamente o destino de Jacobs, que havia sido preso quando Francisco chegou na cidade pela primeira vez, mas acredita-se que ele tenha morrido na prisão. YB, que havia lutado bravamente contra os capangas de Jerônimos e capturado o proto-ditador, foi honrado com um aumento na sua patente militar por conta de sua bravura. Inclusive, ele tem uma estátua em sua homenagem na pequena cidade de Geraldton, na Austrália, e até hoje a pequena ilha onde ele lutou bravamente contra os capangas de Jerônimos também é conhecida informalmente como YB Hayes Island. As ruínas e os fortes que eles improvisaram para lutar contra Jerônimos ainda estão preservadas na ilha, como uma relíquia da bravura e o símbolo da sua coragem perene. Coincidentemente, elas são conhecidas como as estruturas europeias mais antigas já construídas na Austrália. Já diferentemente de YB, o capitão Francisco não colheu bons frutos dessa terrível odisseia. Ele foi interrogado e passou por uma série de inquéritos que resultaram em advertências por sua inaptidão para o comando e
liderança. Além disso, ele também foi considerado como parcialmente culpado pelo naufrágio e por toda a tragédia que decorreu dele. Isso resultou na destruição da sua reputação. Como punição, ele também teve os seus bens confiscados, o que impediu de conseguir dar um rumo à sua vida. E ele veio a morrer cerca de 1 ano após todos os acontecimentos. Em números absolutos, o navio partiu com cerca de 322 pessoas, sendo que dessas, apenas 122 sobreviveram. Estimam-se cerca de 110 a 125 mortes atribuídas diretamente a Jerônimos, sendo essas as pessoas que foram assassinadas nas ilhas. Acontece que algumas investigações mais recentes, como a do pesquisador Jaco Kohler, apontam que essas histórias possam na verdade ter tido um enredo diferente. Para esse pesquisador, a violência talvez não tenha sido causada diretamente por um ímpeto ditatorial de Jerônimos, mas sim por conta da escassez de recursos em si. Kohler aponta que Francisco utilizou-se de métodos de tortura e afogamento para obter as confissões dos amotinados, e talvez Jerônimos fosse apenas um bode expiatório nessa história. Em suma, uma história diferente, mas com o mesmo fim. Bom, se você assistiu até aqui, tudo que eu posso fazer é te agradecer. Em tempos de vídeos de 30 segundos, não são todos que dedicam sua atenção por tanto tempo para aprender ou conhecer algo novo. Se você gostou dessa história, não deixe de se inscrever no canal, pois volta e meia eu apareço aqui para contar para vocês uma história nova que eu aprendi. E caso você tenha alguma história para indicar, por favor deixe aqui nos comentários, porque eu vou amar pesquisar sobre ela e quem sabe fazer um vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal e me ajuda a entender se vocês gostaram do que viram. No mais, fiquem com Deus e até a próxima.